Só um pouquinho. Parece para vocês, eu tenho que ir no modo apresentação, né? Tá uma tela preta, tá, Neila? Não tá aparecendo. Tá preta para vocês? Tá preta. Tá, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. A palestra 246, então, tradição e seus aspectos divinos e distorcidos, né? Então, para a gente começar, eu gostaria que a gente fizesse um pequeno alinhamento, sentar-se confortavelmente, fazer uma respiração profunda e ouvir as palavras do guia que dizem o seguinte: eu sou um espírito de verdade. Se minhas palavras não forem verdadeiras, vocês não devem aceitá-las. Mas se forem, vocês não devem se defender contra elas. Porque é necessário saber, compreender, experienciar qualquer verdade que exista, a fim de que vocês possam atingir seu potencial pleno e ser quem vocês realmente são. Que cada um possa, então, sentir a presença dos demais, ouvir com o coração, filtrar e discernir o que é verdade e o que é mera tradição. Que assim seja. Abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Então, eu vou começar por uma citação que eu retirei, não é do guia, é do Evangelho segundo o Espiritismo, João capítulo 15, versículo 26, que diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Por que eu estou citando isso? Porque me tocou profundamente as palavras do guia quando ele diz: eu sou um espírito de verdade. Para os espíritas, para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós lemos quando vier o conselheiro, está escrito, quando vier o Consolador. O Consolador, segundo os espíritas, é o conhecimento, na verdade, é a oportunidade que nos é dada de conhecer outras realidades. A realidade do espírito, por exemplo, a realidade do guia. E quem responde às perguntas que Allan Kardec fez é o espírito de verdade. Tanto que quando eles se referem, eles dizem nas palestras, eu gosto muito de ouvir o Haroldo Dutra Dias, que fala sobre isso, ele diz assim, a pergunta feita é essa, e o espírito de verdade respondeu. Então, isso, para mim, é uma... Vocês não fazem ideia do tanto que isso fortaleceu a minha fé, por conhecer isso,
que os espíritas dizem, e é a primeira vez que eu ouço o guia dizer eu sou um espírito de verdade. Pelo menos é a primeira vez que eu ouço com o coração isso. E falando sobre tradição, entrando no tema propriamente dito, então, qual é a importância do tema tradição? Eu confesso que eu torci um pouco o nariz para essa palestra e ela caiu justamente para mim, porque, não sei, tradição é uma coisa que me remete ao CTG do Rio Grande do Sul, que tem muitas coisas que eu acho, assim, abomináveis, muitas coisas, aquela tradição, mas, enfim, procurei, bem no começo o guia coloca essa citação, eu sou um espírito da verdade, então, realmente, eu li com outro olhar isso. E por que o tema é importante, então? Porque a tradição, segundo o guia, ela está incrustada na personalidade humana e ela influencia profundamente em todos os aspectos, a sociedade, a política e a religião. O escritor e também teólogo Chesterton, ele diz o seguinte: tão forte é a tradição que as gerações futuras sonharão com aquilo que elas nunca viram. E no dicionário da língua portuguesa, num dos dicionários da língua portuguesa, a definição de tradição é essa: via pela qual os fatos ou os dogmas são transmitidos de geração em geração, sem mais prova autêntica da sua veracidade. E o guia, vocês continuam vendo em tela cheia? Agora não, nesse slide não. Neila, não está a tela cheia, mas assim tu sabe que eu acho até melhor, porque as Beleza. imagens de vocês não ficam em cima. Tá bom. Então tá bom, beleza, obrigada. Então, a tradição, o guia diz que a tradição ela pode ser vista pelo seu aspecto divino ou pelo seu aspecto distorcido. Então, ele diz que no melhor sentido, no sentido divino, a tradição significa a continuação da fé e das verdades e valores eternos. Significa também a adesão às irrupções originais que vêm dos mundos interiores ou de outras realidades. Essas outras realidades a que ele se refere é a realidade dos espíritos. Então, por exemplo, é a forma como a mensagem do guia chega até nós. Dos mundos interiores, pode ser do nosso mundo interior, como, por exemplo, um insight. Então, não apenas a continuação da fé daquilo que está escrito, daquilo que vem pela oralidade, mas também, de certa maneira, da gente acreditar na nossa intuição. E no pior sentido, ela significa arrastar um peso morto, repetir algo sem sentido, preservar algo que já teve sentido e hoje não tem mais. Por exemplo, num determinado momento da história da humanidade, a sexualidade, ela foi uma coisa escondida por conta de que nós enquanto humanidade, não tínhamos a capacidade de controlar no bom sentido, dar um bom lugar para ela. Assim como muitos outros sentimentos, nós somos principalmente os ocidentais, nós pensamos mais do que sentimos. Isso é uma tradição que nós temos aqui, e que ela tem também uma razão, tinha uma razão de ser num determinado momento e hoje não tem mais.
É como, por exemplo, a maior parte das nossas crenças, muitas, a maior parte das crenças, e podemos dizer todas as imagens, que significa, na prática, ainda que inconscientemente, preservar algo que foi verdade um dia, mas que hoje não é mais. E o guia diz também que nós temos duas atitudes diante da tradição, o que nos levam a atuar de forma rebelde e acharmos que só o que é novo é bom, então é aquele sujeito que é completamente contra a tradição, porque o novo é que é bom, e a atitude ortodoxa, que são aqueles que dizem que tudo que é velho não é bom. Então, seriam mais as pessoas que têm um perfil conservador, nos dois extremos. Então, o conservador e o da atitude rebelde seria mais o libertário no sentido do exagero e de que quer inovar sempre, mesmo que esteja mudando para pior uma coisa que no momento é boa. E a nossa tarefa, ela é de identificar o que é divino e o que é distorcido na tradição. E o guia não diz com essas palavras, mas é uma inferência que a gente faz, que no mundo da dualidade, a tradição é vista como oposição à mudança. Tá? A tradição é uma coisa oposta à mudança. Quer dizer, ou eu sou tradicionalista, tradicional é um termo que na educação é muito mal visto, professor que dá uma aula tradicional, e versus a mudança, então. Só que a gente coloca sempre em oposição, ou. E no mundo da realidade, tradição e mudança são valores complementares. E, na verdade, a maior parte da palestra, o guia profere falando sobre isso, para chegar lá no final e dizer o que isso significa no nosso teto. Então, tradição e mudança. Lá na página 6, ele diz que o crescimento deve combinar o velho e o novo. Ele deve reter a tradição e renová-la. E na página 3, toda a tradição de hoje já foi a mudança no passado. Uma coisa que a gente fala muito na política, por exemplo, em relação à revolução, em relação à burguesia que promoveu a Revolução Industrial lá na França. A burguesia era, assim, um movimento renovador, de extrema mudança de paradigma que ela estava levando naquele momento. Mas no atual momento, porque ela acabou, digamos, com um jeito feudal de viver. Mas hoje a burguesia é extremamente conservadora, porque a burguesia de hoje é aquela que, às custas de um bom salário, de uma boa posição, ela defende com unhas e dentes valores que não são propriamente delas. São valores daqueles que detêm os meios de produção. Dando um exemplo, a Globo detém os meios de produção. O William Bonner é aquele que faz o que a Rede Globo manda fazer. Mas, para isso, ele é muito bem pago. Ele é o burguês, então. Outra coisa que ele diz, que sem contínua mudança, verdades vivas e mutáveis não podem ser vividas. Então, a essência... vou dar um exemplo bem elementar que acontece na escola.
Uma música muito que desde as nossas avós até hoje se conhece e a gente cantava era assim: ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Hoje, as professoras, elas cantam assim: não atire o pau no gato, porque isso não se faz, parará. Então, preservou-se a melodia, que é linda, que, enfim, tem uma história, mas para se adequar a uma nova condição, não faça mal aos animais, ela foi modificada, mas a essência permaneceu. A verdadeira tradição precisa, portanto, sempre ser acompanhada de mudança. O equilíbrio saudável da alma da terra pode ser alcançado e mantido quando a tradição e a mudança interagem numa dança harmoniosa. E o guia diz que o movimento das grandes correntes da vida segue as mesmas leis do aparelho digestório. Acontece a digestão, depois a assimilação e, por fim, a eliminação. Então, isso valeria para as religiões, para as ideologias, para as filosofias, para a ciência e para o nosso viver cotidiano também. Tá? A gente pensa sobre aquilo, a gente analisa se faz sentido, a gente retém aquilo que é bom e saudável, mas faz parte do processo a última etapa, que é a eliminação. E a gente percebe, assim, que eu acho que eu deixei muito pequena essa letra aqui, mas a gente percebe que os empreendimentos bem-sucedidos, eles são aqueles que combinam tradição e mudança. Então, por exemplo, na natureza, vamos pegar o exemplo dos vírus, que constantemente sofrem mutações para se adaptar ou para promover para eles mesmos uma nova condição, onde a vacina está pegando, então a sobrevivência deles exige uma mudança. O coronavírus ele continua tendo a mesma essência, mas o jeito com que ele atua nesse momento é diferente do que a primeira versão. As plantas modificam a sua tonalidade das folhas quando elas são expostas a mais ou menos luz. As empresas que também são bem-sucedidas são as que combinam mudança e tradição. Vocês, provavelmente, como eu, conheceram a máquina de fotografia Kodak. A Kodak era uma potência mundial. A sua concorrente, para cada 3 lojas que tinha aqui na cidade, tinha a outra que eu nem sei o nome. Mas o que aconteceu? Ela quebrou, porque quando começou essa implementação tecnológica, de tudo ter máquina fotográfica e a gente poder, enfim, ter disponível essa tecnologia que nós temos hoje, não precisar arquivar e não precisar mais revelar os filmes, a Kodak não acreditou nisso. E era uma potência e acabou, assim, falindo, né? Na ciência isso acontece, a gente diz, por exemplo, que a teoria da gravitação de Newton, ela se torna um caso particular daquela de Einstein. Enquanto Newton dizia que matéria atrai matéria, Einstein diz que há uma deformação no campo e que faz os corpos caírem dentro desse campo. Mas são válidas as duas. A ciência, aliás, é onde a gente mais assim, consegue visualizar a combinação de tradição e de mudança. O sistema heliocêntrico, o Sol deixou de ser o centro do universo, mas aquele movimento tal qual a gente conhecia, ele se torna um caso particular. Nós sabemos hoje que o Sol é o centro, porém, aquilo que aparece para nós, que nós visualizamos, é o Sol caminhando
entre aspas, e não a Terra se movendo. E falando assim nas grandes correntes da vida, aonde sempre há combinação de mudança com tradição, por que nós resistimos a deixar para trás algumas tradições, a tradição distorcida? Em outras palavras, por que arrastamos um peso morto, repetimos algo que já teve sentido, mas hoje não tem mais? Por que nós temos essa tendência? Se nós não tivéssemos essa tendência, haveria só a tradição no seu aspecto divino, e não a distorcida. Então, o guia diz o seguinte, que as pessoas interrompem o movimento devido ao medo de antagonizar aqueles que obstruíram o novo movimento. Mudança e expansão. Então, tem uma mudança em curso. Vamos pegar na política, por exemplo, no nosso país havia uma mudança em curso que começou desde o fim da ditadura militar. E essa mudança em curso, num determinado momento, ela foi interrompida. Nós não vivíamos num mundo perfeito, que era aquele que nós desejássemos e tal, mas era uma mudança em curso. Essa mudança, ela foi interrompida. Por que ela foi interrompida? Porque faltava a atitude, faltava a vitalidade para suportar a oposição ao novo movimento de expansão. Então, havia uma corrente que, digamos assim, não suportava a oposição ao movimento de expansão, e mais pessoas foram se agregando a esse movimento, né? E deu naquilo que todos nós conhecemos. E eu percebi, assim, uma linha de interseção dessa palestra com a que eu apresentei na outra vez, a 241, que fala sobre a dinâmica do movimento e a resistência a ele. E lá, se aqui o guia diz que nós cultivamos a tradição porque as pessoas interrompem o movimento devido ao medo de antagonizar não a tradição, mas aqueles que obstruem o novo movimento. Por que nós resistimos, então, a esse movimento? A gente respondeu naquela aula. O guia dizia na página 4, vocês não querem abrir mão ou deixar para trás alguma coisa. A tradição distorcida, portanto, viola uma lei espiritual. Toda tradição distorcida viola leis espirituais, assim como a interrupção do movimento viola leis espirituais. E diante disso, se a gente perceber isso que o guia traz, parece que a mensagem que está dita, quando a gente espreme tudo e tira só o sumo daí, é sempre a mesma coisa, né? São sempre violações de leis espirituais. Então, o guia fala do seguinte, numa proposta, ele fala que no nosso caminho de Patchwork, também nós temos em curso, eu pulei um slide e agora senti falta dele para fechar. Também nós temos em curso um movimento que é uma corrente da vida. Ele chama de uma grande corrente de vida, grandes movimentos, que combinam a tradição com a mudança. E assim como ele fala que todos os empreendimentos bem-sucedidos combinam, ele coloca o nosso Patchwork, que eu achei que isso é a essência dessa palestra, como um grande empreendimento da nossa vida, aonde ele mostra como é combinada a tradição e a mudança. Da seguinte forma,
todas as noções pré-concebidas precisam ser desafiadas e examinadas. Isso significa mudança. É quando nós estamos na espiral, nessa primeira linha da espiral. Eu considero essa primeira linha, na verdade, ela não começa aqui, ela começa lá no começo do mundo. Mas eu considero para mim que é quando eu entrei para o teto. Então, é aquele momento onde a gente tem muita confrontação, trabalha muito com o eu inferior, põe às claras o eu inferior, que reconhece que existe o eu inferior, quer fazer contato com esse eu inferior. Ele disse que isso significa mudança. Então, ter saber que eu preciso tomar conhecimento, posse, confrontar num primeiro momento. Depois, ele diz o seguinte: então, algumas opiniões, crenças, ideias antigas são reinstauradas, porque nesse estado de abertura, a sua verdade se tornará discernível num nível profundamente sentido. E isso significa tradição. Mas essas verdades antigas viverão de uma viverão de uma forma na consciência das pessoas. Então, é aquele momento em que nós estamos numa outra linha da espiral, com a sensação de que, eu trabalhei tanto com o eu inferior, eu já achei que eu devia ter feito tanto progresso e não fiz, agora eu me deparo de novo com esse problema, parece que eu estou andando para trás. Quanto mais eu rezo, numa versão chapecoense, quando mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas aí o guia diz, é porque vocês estão agora numa outra linha da espiral, possivelmente numa linha descendente da espiral. E essas coisas que estavam na nossa consciência por muitos milhares ou milhões de anos, elas não vão num trabalho de um ano de módulos de Petrarch, de trabalho, de sessões, serem completamente desencrustadas. Na verdade, isso continua, aparece na outra linha da espiral, aparece na outra, até que a gente volta para a unidade, vamos dizer, né? Bom, mas eu tinha parado aqui na segunda e ele diz assim: mas essas verdades antigas viverão de uma nova forma na consciência da pessoa. Isso significa tradição reavivada, tradição renovada. Outras crenças serão totalmente descartadas, porque descobriu-se que não fazem mais sentido, e isso significa, mais uma vez, mudança. Então, são aqueles passos, assim, promissores que a gente dá, são aqueles passos onde a gente já se pega sentindo inveja, e a gente apenas observa e não julga. E, enfim, daqui para além disso também tem coisas que eu não sei como será essa mudança, mas até a me pegar observando e sentir até que algumas mudanças de fato, algumas coisas já não acontecem mais, por exemplo, de não colocar a culpa no outro quando eu me sinto magoada. Então, essa grande corrente que também, a grande corrente da vida que também se manifesta no nosso caminho pessoal. E eu estava nesse ponto, onde eu senti falta de ter dito isso, qual seria então a proposta para a nova era? É que nós transcendemos a dualidade. E isso na prática significa examinar o velho e o novo com inteligência e auto-honestidade. Não porque me interessa,
não porque eu me beneficio disso, então eu quero preservar o velho, nem porque eu quero parecer avante do meu tempo, progressista, abominar o velho e de olhos vendados escolher o novo, mas sempre com inteligência e auto-honestidade. E para encerrar, então, falar assim de que dentro dessa proposta para a nova era, o guia propõe, e ele mesmo chama assim, perguntas inteligentes que podemos nos fazer na nova era. Então, eu vou encerrando a minha apresentação e deixo para nós todas essas perguntas que a gente possa, alguns já trabalharam com isso, outros não, mas que a gente possa fazer essa reflexão até o nosso módulo, né? Você tem um interesse pessoal em manter esta ou aquela tradição? O interesse é pessoal, ele apenas te beneficia ou ele é um interesse coletivo? Viver essa tradição faz sentido em sua vida agora? Ou você está arraigado a alguma crença, ou quem comanda a sua vida nesse aspecto, naquele aspecto, é alguma imagem? E o que ela significa para você e por que você está aceitando ou está rejeitando? Então, uma crença, uma imagem, um hábito, uma atitude, que a gente pudesse, então, especificamente fazer essas perguntas. E era isso de minha parte. Grata pela atenção, pela participação e também pela oportunidade de uma que é quase uma intrusa nesse semestre, poder apresentar, uma vez que eu não me fiz presente nas anteriores. Eu justifiquei, não sei se todos sabem, que eu estou fazendo um curso presencial todas as noites, então por esse motivo eu não participei. É isso. Vou tirar, então, a apresentação. Deixa eu parar aqui. Parei. Para parar, eu acertei de primeira.